Posso falar? Paz do Senhor, queridos, uma boa noite. Estamos aqui na presença do nosso Deus para mais um dia podermos estudar a palavra de Deus e nós vamos estar olhando, observando a palavra de Deus naquilo que o Espírito Santo tem falado. E nós podemos dizer assim, como diz aquele versículo, eu vos trago as boas novas. Não sei aonde ele está escrito, mas Jesus disse. Então, eu trago boas novas hoje. Primeiro, que a presença do Senhor Jesus é muito especial. O Espírito Santo de Deus. E eu queria deixar com os irmãos, antes de começar o estudo, um versículo que achei muito lindo. Até vou ler na Bíblia do pastor que está aqui, que diz assim, Lamentações 3:25, diz assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aquele que o busca. Então a nossa esperança está em Deus. E por isso nós estamos aqui nessa noite para meditar a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e nós vamos orar. Vamos agradecer a Ele. Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos meditar na Tua palavra junto com o Teu povo. Ó Deus, e que esta palavra, Senhor Deus, possa tocar no profundo do nosso coração, que Teu Espírito Santo, que faz lembrar e ensinar todas as coisas, e o Senhor possa operar onde a nossa voz estiver atingindo, onde as pessoas estiverem vendo, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família. Abençoa, Senhor, cada família da nossa congregação. Deus, que o Senhor possa estar usando os Teus filhos que estão na direção, na liderança. Ó Deus, o quanto precisamos da Tua graça. E nesta noite, Pai, quando nós vamos aqui também comemorar a Santa Ceia do Senhor, nós queremos, ó Deus, que tudo que for feito, tudo que for falado, seja somente na direção do Teu Espírito Santo. E nós te pedimos, Senhor, certo da vitória, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? E enquanto você pega a sua Bíblia, se reúne aí na sua casa, eu quero dizer para os irmãos, quando me deu os pastores me falaram para me ministrar hoje, eu já estava com um outro texto, mas logo eu fui orar e pedir a Deus, e Deus me deu este que nós vamos estudar hoje. E eu quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Então vamos lá. Em Gênesis, capítulo 1, 22, nós até conhecemos, mas nós vamos falar nele de novo. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domina sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Por que eu estou começando com este versículo de novo? E nós sabemos que o plano de Deus foi planejado perfeito. Quando Deus disse que façamos o homem, Ele teve esta reunião com o Filho e com o Espírito Santo, dizendo: vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança. Por que nós vamos começar? É porque nós vamos estudar alguns textos que vai falar da geração passada e da nossa geração agora e do futuro que vai chegar. Pastor, um dia, acho que foi domingo ou quarta, não lembro bem, ele falou sobre a vinda de Jesus. Pastora Sandra, num dos estudos, disse da videira que dá fruto. E eu acho muito importante, porque o Senhor tem falado através dos filhos dele, que
que tem tido essa responsabilidade de estar ministrando. Eu não perco nem um dia. Toda a programação da igreja eu quero ver. Só quando às vezes dá algum problema no meu telefone, eu fico triste, mas depois eu vejo o estudo ou os hinos, tudo que foi feito. Então eu tenho o maior prazer de participar. E eu lembro que ela pregou sobre a videira que dá fruto, e fruto bons, fruto ruins. E eu vi o pastor falando da vinda de Jesus Cristo, que nós aguardamos. E nós estamos nos dias, eu não quero falar de coisa ruim. Hoje eu vim para ministrar vitória, bênção na nossa vida. Porque eu posso dizer que quem tem o Senhor, como diz esse versículo que eu acabei de ler. Vamos até repetir. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Então a nossa esperança está nele. E é por isso que nós vamos falar de coisa boa. A Bíblia é tão engraçada que ela mostra os defeitos, ela mostra as falhas das pessoas no passado e mostra também nos dias de hoje, mas hoje trazendo para nós, através de Jesus, orientações. Então vamos lá. Depois nós vemos nesse período, quando Deus disse que façamos o homem, nós sabemos da história que Adão teve 2 filhos. Depois, enquanto estava no jardim do Éden, estava maravilha. Mas quando eles saíram, foi aí que eles tiveram 2 filhos. Então nós vemos logo em seguida, depois que eles estão já grandes, quando eles vão apresentar a Deus o sacrifício de louvor, a oferta, nós sabemos da história. Aí Caim ficou nervoso, ficou indiferente e matou o seu irmão. Por que eu quero dizer isso? É porque nós temos visto que tem gente do bem e tem gente do mal. Tem gente que desde o início tem temor de Deus, mas tem gente que não obedece, nem quer saber de Deus. Então a Bíblia, se nós lermos toda, nós vamos ver tudo isso acontecendo. É o que eu estou fazendo agora de novo, lendo a Bíblia toda de novo. Então a gente vê que desde o início, lá no pecado, já veio trazendo uma consequência. E se passaram-se os tempos, então no versículo Gênesis 4, 25 diz assim: tornou Adão a conhecer sua mulher, e a ela deu à luz um filho, e chamou o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho, em lugar de Abel, porque Caim o matou. Olha que interessante. Depois de muito tempo, depois de muitos anos, ela concebeu o terceiro filho. Nós sabemos que Caim, porque ele já tinha a dureza do coração, a incredulidade, a perversidade, ele caminhou e ele formou muitas gerações. Agora vem Sete, e esta Sete, ela já se vai formando uma geração boa. Então nós vemos aqui uma humanidade foi crescendo até chegar Noé. Mas nesse crescimento de tantas pessoas, havia gente do bem e do mal. Mas olha que coisa engraçada. E depois nós vamos ver lá no final do estudo uma coisa que eu vou chamar a atenção para nós prestar agora, nessa humanidade, que o mundo que cresceu tanto, e os anos passaram, muito tempo, aí a geração aumentou, e Deus, num dos versículos, ele disse que ele arrependeu de ter formado essa geração. Mas tinha um que temia o Senhor, e chama-se Noé. Foi quando Deus, olhando para aquela humanidade pecaminosa, desobediente, só fazia o que era mal. Aí, Deus falou: vou destruir este povo. Mas chamou Noé
conversou com Noé, explicou para ele: Noé, eu preciso de te salvar, mas eu vou destruir todo mundo, mas você não. Eu preciso que você faça uma arca. Em Gênesis 6, 8, 9 fala sobre isso. E ele deu todas as medidas certas para que Noé fizesse a arca. Imagina que levou tempo. E quanto mais tempo os dias se passavam, mais ele era criticado. Está diferente dos nossos dias? Não está. Nós somos criticados também. Mas Noé fez a arca, aqui no versículo, no capítulo 6, 8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então foi aí que Deus achou este homem, no qual ele poderia dar continuidade naquele primeiro versículo que nós lemos: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então agora Noé faz a arca. E olha que coisa impressionante. No meio de uma multidão de gente, quem entrou na arca? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, as suas noras e os animais, no qual Deus foi orientando Noé. Nós sabemos da história, choveu 40 dias e a gente viu essa história, e depois sai Noé agora e constrói novamente outra família, e o povo vai aumentando, e o povo vai crescendo, a multidão vai crescendo. Aí nós vemos também, na época de Noé, de Moisés, aí veio Moisés, veio Abraão, homens que tinham escolhido o bem, homens que estavam dispostos a fazer o que Deus queria que eles fizessem. E nós sabemos da história, tanto de Moisés como de Abraão. Inclusive o nome dele chama Abrão, foi o primeiro nome que ele teve. Abraão foi depois, quando Deus chamou ele, e nós não vamos falar sobre a história dele, porque na próxima oportunidade nós falaremos depois. A mensagem já está pronta. Então nós vemos que Noé e Moisés fizeram a vontade de Deus, escolheram a servir a Deus, sabendo que era difícil. Não é difícil, não é diferente nos nossos dias. É difícil você ser um cristão de verdade. É difícil. Eu vi a mensagem que o pastor entregou, tremenda, porque é assim que eu imagino. Então nós fomos escolhidos também por Deus para dar continuidade na parte boa do homem, que é ser igual a Deus. Então nós vemos depois, logo depois de Moisés, e aí Jesus agora começa a aparecer como foi anunciado para Maria. Era uma época onde tinha gente, mais quantidade, que já cria em Deus, sabia dos sinais que Deus tinha orientado Moisés, sabia de que havia Deus, mas também tinha aqueles que não criam. Eles sabiam das leis, mas não tinha Jesus. Nós vamos ver o versículo que vai falar. Então, nós vemos agora, vem Jesus nessa geração, através do Espírito Santo, anuncia a vinda de Jesus. Fala com a Maria que ela vai ter um filho. Nós já sabemos da história e as dificuldades que ela enfrentou. E nós sabemos, mas valeu a pena. Então ela estava disposta, sim, e ela aceitou. Eu imagino Maria naquela época, não é isso que nós vamos falar, mas eu vou falar um pouquinho dela. Naquela época,
quando as moças que serviam a Deus, e orientado por Moisés, Abraão, esses dois que veio trazendo o ensinamento de Deus, ela já se guardava, porque ela tinha aquela expectativa: eu vou ficar preparada, porque pode que eu seja uma das escolhidas. Eu tenho certeza que Maria pensava e orava, falando: Senhor, eu quero ser purificada, para que eu seja digna de ser a mãe do Salvador. Sabe por que eu falo isso? É porque hoje com a experiência que eu tenho, eu peço a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me santifique mais. Aquilo que tem dentro de mim, que não agrada ao Senhor, eu quero que o Senhor limpa. Irmãos, e Deus tem feito isso. E Deus está fazendo isso, não é só comigo. É com aqueles que sinceramente têm um compromisso com Deus. Porque tem muitos que está como aquele povo que estava na sinagoga, pregava a palavra, mas não vivia. E aí vem Jesus agora, e Jesus nasce, cresce, e chegou o momento quando ele ia ser crucificado. Mas antes disso, ele formou seus 12 discípulos e ensinava aos discípulos como que tinha que ser a atitude de cada um deles. E Jesus me chamou e chamou vocês também. E ainda continua, porque nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que anunciar as boas novas. Por isso que eu disse, eu vim hoje trazer boas novas. E pode ficar tranquilo, nós vamos continuar anunciando as boas novas. Grandes coisas ainda vai acontecer para nós, para os que são sinceros. Mesmo que o mundo está em caos, mesmo que haja dificuldade, nós saímos na rua, olhamos e dizemos assim: será que vai ter melhora ou não? Será que vai conseguir isso ou não? Não importa, porque aqueles que esperam no Senhor, como está escrito: cuido eu, disse Deus, dos meus filhos eu cuido. Enquanto muitos estão sofrendo, passando dificuldade, mas a igreja do Senhor está manifestando aquilo que Jesus ensinou para os discípulos, e os discípulos deu continuidade até chegar a nós. Ah, mas tem morrido muito crente? Tem. Chegou a vez dele. E é por isso que eu vou falar isso. Eu não estou preocupado com eu vou embora. Eu estou preocupado a situação que eu estou para ir para o outro mundo. Porque Jesus nos ensinou para que nós pudéssemos ser santos, limpos, dignos, como Noé, como Moisés, como Abraão e assim por diante. E nós somos comparados como a noiva. Nós somos comparados como aquelas 10 virgens. As 5, porque tinha 10, todas eram noivas, todas tinham os vestimentos de noiva, todos tinham as lâmpadas, todos não era todos que tinham azeite de reserva. E nós não sabemos a hora que ele vem. Lá está escrito, não sei se está anotado aqui, mas ele vai vir. E ele está preparando nós. Olhamos com os nossos olhos, só vemos coisa ruim. Mas quando olhamos com os olhos da fé, da certeza que Jesus me quer limpa, santa, purificada pelo sangue de Jesus. Você pode fazer a pergunta: mas ninguém é santo? Pode dizer que é santo? Pode. Porque nas minhas falhas, eu posso, se me perdoa, Senhor,
me perdoa porque eu fiz isso. Nós vamos ver. Porque a palavra de Deus disse que, quando Jesus conversava com os discípulos, ele disse assim: não fica triste, eu vou ter que ir para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo Consolador, e esse vai ensinar vocês todas as coisas. Irmãos, o cristão verdadeiro, que tem o Espírito Santo de Deus, deixando ele dominar todo o nosso sentimento, toda a nosso coração, a nossa alma, nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós vamos ver crentes dizendo assim: não precisa ser tanto assim, não é muito, nós vemos crentes dizendo assim, mas eu não preciso preocupar, eu preciso preocupar sim comigo, e por isso trago para os irmãos hoje. Então, queridos, nós vemos aqui Jesus conversando com os discípulos a respeito de tudo isso que está acontecendo, sobre a ceia, sobre a morte do Calvário, sobre a ressurreição, sobre o caminho que nós devemos seguir. Aí alguém pergunta para ele, e ele disse assim, em João 14,16, você já conhece de cor, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Houve uma pergunta: Senhor, como? Nós não sabemos o caminho, não sabemos para onde o Senhor vai. Ele diz: eu sou o caminho, me segue. Eu sou o caminho. E ele diz: eu sou a verdade. Por quê? Porque lá no deserto, quem usou a mentira? Não foi a Eva, foi Satanás. Ele se manifestou na serpente para que ela caísse em pecado. É diferente desses dias de hoje? Não. Há uma guerra no mundo espiritual, onde as trevas trabalham para colocar na mente, nos corações daqueles que querem ir pelo caminho que é Jesus. Mas nós vamos ver alguns versículos que vai nos abençoar, vai nos ajudar hoje. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, para ir ao Pai, nós temos que ter primeiro é Jesus, sim. Mas você acha que ter Jesus, eu aceito hoje, levanto a mão e aceito Jesus hoje, vai ficar só isso? Aí entra na mensagem que a pastora Sandra pregou. Você deve se lembrar. Então, aceitar Jesus é como ele disse para Nicodemo: importa-vos nascer de novo. Ele disse: mas eu, grande, sou velho, vou entrar no ventre da minha mãe? Não. É aquele que nascer da água e do Espírito. Aí você pode dizer: então eu aceitei Jesus, fui batizado, estou salvo. Não, não é só isso. Aí nós vamos ver um tanto de coisas que a Bíblia tem para nos levar até aquele dia quando Jesus vem buscar a sua igreja que não está longe. O pastor falou isso na mensagem dele. Então vamos ler aqui de novo. Outro versículo, Mateus 7, 13, 14, diz assim, isso Jesus ensinando para os discípulos e falando para nós hoje: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por quê? Porque estreita é a porta apertada, o caminho que leva à vida, poucos que se encontrem.
Por que que a porta é apertada? Por que que o caminho é estreito? É porque quando você entra, você não pode voltar. Se você aceitou Jesus no primeiro passo, no segundo do batismo, terceiro junto com o segundo e o primeiro, a obediência. Então eu agora tenho Jesus, através do Espírito Santo que habita, e Ele que me convence, Ele que me mostra quando eu falei uma palavra feia, meu comportamento feio, Ele me mostra. E o caminho é estreito, então eu sou obrigado. Quer ir para o céu? Quer morar com Jesus? Ele falou, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus não disse para os discípulos que era só coisa boa, facilidade. Pode ficar tranquilo. Tem muita gente que diz assim, eu aceitei Jesus, eu sou membro da igreja, estou salvo mesmo, e vive de qualquer maneira. Está errado. A Bíblia mostra que está errado. A Bíblia só ensina que nós devemos santificar cada dia, esperando este dia, quando o noivo chegar. Nós temos azeite na lâmpada, está aceso, eu obedeci e tem azeite de reserva. Sabe por que tem azeite de reserva? É porque o poder que Deus me dá, eu tenho que transmitir ao próximo. Nós estamos vendo tanta gente recebendo cesta básica. Tanta gente. Quando se trata de cristão, eles oram com as pessoas, eles abençoam. Eles estão pregando o evangelho. Mas outros acham que fulano está fazendo boa obra, porque é muito rico. E não, a salvação não é só fazer boa obra. Salvação é ter Jesus, porque com o Espírito Santo você faz as duas. Você faz a boa obra dando o alimento material e espiritual. Querido, viver com Jesus é a coisa mais preciosa. Não tem nada neste mundo, nada, nem dinheiro, nem casa, nem carro, nada, nem festa, porque as coisas que tem para nós, com Deus, é muito mais. João teve uma visão do céu, mas na visão que ele teve, ele não viu Deus face a face, mas ele contou da boniteza, da lindeza, da gostosura que ia no céu. Então, nós que conhecemos a palavra, a nossa luta é grande. Vocês acham que é fácil para quem está aqui na frente, como os pastores? Não. Eu sei a dificuldade que é para preparar uma palavra para estar ministrando. A responsabilidade. Então nós, como ovelhas, com a vida no altar, segurando eles em oração, é o que eu tenho feito. Eu creio que não é só eu, e você também. Então, querido, eu tenho agradecido a Deus pela vida dos pastores. E tenho orado constantemente. Às vezes eu estou lavando vazia, estou gritando, Jesus, aí meu pensamento vai no pastor fulano, na pastora fulana, no outro que eu conheço, na outra que é minha amiga, e assim por diante, porque não é fácil. Acho que é só ler a Bíblia e ministrar? Não. É uma vida de estreitamento. Quando entra nesta porta, entrou nesta porta que é Jesus,
está disposto a pagar o preço. Tem luta, mas também tem vitória. Eu tenho tanta vitória, tanta bênção para contar, do que Deus tem feito comigo esses dias. O quanto Deus tem sido fiel, até mesmo com os irmãos, quando liga, fulano está doente, fulano está doente, o grupo ora, Jesus opera. Então, queridos, é muita luta, mas é muita vitória. Então, a porta é estreita e Jesus diz que poucos são os que entram. Mas o desejo de Deus, o plano de Deus lá no início, é que o homem, é que a humanidade reconhecesse que Deus é Deus. Mas por causa de Satanás, é que o mundo vive dessa situação. É uma briga constante. Porque Satanás sabe do que vai ser o fim dele. Está escrito. Então ele faz de tudo. Porque ele sabe que lá no céu é muito bom. E ele não quer que ninguém vá para lá. Então ele tenta fazer de tudo para impedir que nós continuamos neste caminho. Mas Deus é tão bom, o Espírito de Deus é tão bom, que Ele cuida de nós de uma maneira que eu creio que acho que todo mundo passa por isso. Tem dia que a gente está assim nervosa, agitada, às vezes até fala umas palavrinhas bobas, né? Mas Ele é tão lindo, que daí a pouco há um alívio dentro do nosso coração. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Porque Deus olha para mim e veja assim, não, ela não é assim, não. É porque ela estava nervosa, ela não controlou. Aí o Espírito Santo alegra o nosso coração. Ou às vezes usa outra pessoa. Outra pessoa. Se der tempo, eu vou contar um testemunho que eu ouvi ontem. Talvez você já ouviu, mas vamos no texto. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Por que ele fez essa pergunta? É porque os fariseus pregavam a verdade, mas não vivia. Mandava fazer e não fazia. Mateus diz assim: todas as coisas, pois, que vos disserem, que observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então ele estava pregando a palavra, dando vamos dizer, dando coisas para que eles tinham que cumprir a palavra daquele jeito, mas eles mesmos não viviam, o que pregavam. Nós sabemos disso, a ponto de Jesus um dia levantou e falou a verdade. Então, aqui esse versículo continua dizendo: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-lo. É aquele crente que está assim, ó, quietinho. Aceitou Jesus? Você é crente? Costumam fazer só assim. Você congrega onde? Às vezes fala o nome da igreja. Aí às vezes também fala assim: eu vou aonde? Qualquer um. Eu vou em qualquer um. Falou de Jesus, eu estou aqui. Não. Primeiro que está errado. Tem certeza que Deus não agrada disso.
porque senão ele não deixava o templo. Ah, mas o templo sou eu, ok. Eu já vi crente falando isso e eu confrontei. Sim, o templo sou eu, mas ele deixou o templo lá no início. Deus orientou Moisés e Abraão. Eles fizeram o templo, eles fizeram o tabernáculo. O pastor falou aqui. Nós já ouvimos mensagem a respeito disso. E Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagina eu, membro aqui, eu estou aqui. Imagina eu deixo aqui, vou para ali, para ali, para ali, para ali, para ali. Eu vou ficar confusa. Porque eu tenho observado nesses dias é o seguinte, não que eu fique só no Facebook, não. Quando há alguma coisa que eu às vezes estou passando, eu observo. Então nós vimos pastores, pessoas falando de Deus. Ok, não estou fazendo julgamento. Mas se não vigiar, você fica perdida. O que eu faço? Aquele que está certo, aquela que está certo. Aí eu vou para ali. Ah, ali está. Ali está. O pastor falou Bíblia. E aí eu vou para ali, porque ali dá. Eu toda a vida, desde que eu aceitei Jesus, na verdade que eu não estou na mesma igreja até hoje, mas é porque o Senhor me enviou. Nós aceitamos a Jesus e começamos a anunciar as boas novas de salvação. E hoje, eu estou aqui, com permissão de Deus, orientação de Deus. Então, querido, nós temos que ter firmeza. Sabe por quê? Imagina se eu, na minha casa, eu deixasse tudo bagunçado e fosse limpar a casa da vizinha. Tá certo isso? Não. Não tá certo. Não sei se depois dessa mensagem os pastores vão deixar eu pregar de novo. Mas eu tenho que primeiro cuidar da minha casa, pôr em ordem, aí sim eu vou ajudar a vizinha. Não é diferente, não, irmãos, é isso mesmo. Alegrei-me. Prazer de Davi era estar na casa do Senhor. Nós vemos que Jesus, desde pequeno, ele foi acostumado a ir ao templo. Com 12 anos ele estava na festa lá com seus pais e se perderam. Então hoje, querido, não é placa que salva, é verdade. Mas o compromisso que eu tenho com Deus é aqui. Não quer dizer que eu não posso pregar o evangelho para outras pessoas. Não, não é isso. Eu tenho por obrigação de anunciar as boas novas de salvação. Agora, eu deixo a critério da pessoa, que foi assim que nós aprendemos. Pregamos a salvação em Jesus Cristo. Mas se a minha igreja está longe para você ir, então vai aonde você... mais perto para você. Então, querido, aqui nós vemos esse versículo. Porque em Tessalonicenses 3:3 diz assim: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vos mesmo sabeis que para isto fomos ordenados. Ninguém se comove por essas tribulações. Não se preocupa com as tribulações. Não preocupa com as dificuldades. Não preocupa o caminho estreito. Não preocupa porque é muito difícil. Não, eu vou sim caminhar neste caminho que é difícil. E eu vou continuar com Jesus, porque é só para aqueles que são fiéis. Ah, mas você só está fazendo julgamento? Não, só estou orientando como Jesus orientou os discípulos.
E eu sei que muito de nós vivemos, às vezes, em vidas que Jesus fica triste, mas Ele está sempre nos orientando. Nós vamos ver daqui a pouco mais alguma coisa. Querido, se você tiver dúvida, depois você pergunta os pastores aí. Em Tiago 5, 7, 8 diz assim: sede, pois, irmãos, paciente, até a vinda do Senhor. Às vezes nós ficamos impacientes e chegamos até a falar bobagem, dizendo assim: desde que eu nasci eu vejo falar que Jesus vem, não vem nada. Até hoje. Não, tem inferno não, inferno é aqui mesmo. Não existe céu e inferno não. Esses dias mesmo eu vi isso no Face. Alguém falava assim: não, tem inferno não. Morreu, acabou. Não precisava de Jesus ter morrido, não precisava de Deus ter feito o homem segundo a imagem e semelhança. Teve gente que falou assim. E tem muita gente que fala: não, deixe, vai demorar muito. Mas não vai não, os sinais estão aí para nós vermos que a vinda de Jesus está próxima. Então, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Está falando porque, mostrando para que o povo entendesse, os discípulos entendessem e nós entendêssemos. Não fica impaciente não, até a vinda do Senhor. Espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até que receba a chuva, temporã e serode. Sede vós também paciente, fortaleceis os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, querido, eu creio que Deus está dando a nós um tempo, oportunidade, vendo com os nossos olhos tantas coisas que estão acontecendo. Satanás não ficou satisfeito só com aquela doença da corona, né? Ele não ficou só satisfeito. Agora o que acontece? Igrejas fechadas. Ele achou que ganhou espaço. Ele pode ter ganhado espaço para aqueles que se diz que era e não é. Porque aqueles que de verdade assumem entrar no caminho estreito, servir ao Senhor com fidelidade, ele sabe que a vinda, as coisas é mostrando a vinda de Jesus. Nós vemos tantas coisas. Se fosse enumerar, eu poderia até falar coisas que eu nem consigo falar. Mas a gente vê pela televisão tantas coisas horríveis. O pastor até disse aqui do gafanhoto. Aí a gente olha: não, você não deixa vir no Brasil não. Não é isso? Nos livros do gafanhoto, não deixa vir não. Mas está chegando. As águas no mar se manifestam às alturas das ondas, levam casas, roa. E o homem querendo descobrir o segredo de Deus. Olha onde que está o jeito do ser humano. Descobrindo tanta coisa. Agora, essa semana eu ouvi alguém dizendo assim: não, se você quer ver um sol aí, tipo um sol no céu, fala o nome da estrela, do sol, sei lá o que é mais ou menos nesse horário. Então, são coisas que estão aparecendo, mas é porque Jesus está preparando a igreja dele. Então, diz aqui em Apocalipse, nós terminamos de dizer, porque já que a vinda do Senhor está próxima. Apocalipse 16:15 diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia
e guarde as suas roupas, para que não ande nu, e não se veja as suas vergonhas. Eu vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixa a mentira, fala a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, olha aqui, eu disse uma palavra no início, quem mentiu? Lá no jardim do Éden. Não foi Adão, não foi a Eva. Foi aquele que foi expulso do céu, que Deus o expulsou. Então, olha que no meio nosso, Jesus orientando nós que às vezes falamos alguma mentira, não fala mais, fala a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E antes diz assim, ó, para que nós vivemos vestido do novo homem, para que não estejamos nu. Este nu significa que nós não estamos com a graça de Deus. Ah, mas eu ia tanto na igreja, eu tinha a Bíblia, eu dava oferta, eu fazia tantas coisas, mas ele está nu, sem a proteção que se chama o revestimento do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse, aquele que entra na porta, aquele que entra no caminho, ele vai ser renovado, ele vai ser vestido com as vestiduras de Deus, que está lá em Efésios, se não me engano. Vestido colocando o capacete da salvação e vai falando as vestiduras. Isso, cada um tem um significado na nossa vida como cristão. Então, aqui continua dizendo, e vivendo também na justiça e santidade. Santidade é isso, querido. É aquilo que eu faço de errado. Já fui batizada, sou membro da igreja, mas ainda faço coisa errada. Não faço mais. Senhor, me ajuda. Eu já contei isso aqui uma vez. Eu pregava, mas eu não vivia assim, era muito nervosa. Ixi, a vida é difícil. Quando enfesava, pegava os azios, jogava de qualquer maneira. Achava que desabafava fazendo isso. Só não vou falar mais a respeito disso, que não interessa. Mas Deus foi me moldando. Hoje, para a glória de Jesus. Eu era uma mulher, as meninas sabem disso. Eu era apavorada, preocupada, a ponto de ficar desesperada. Não quer dizer que eu não preocupo hoje. Não quer dizer que eu não preocupo, sim, mas não daquela maneira. Eu oro e entrego, Senhor, toma conta. Então, querido, aqui vem, nós não podemos mais mentir, fala a verdade, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furta, não furta mais, antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiveres necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada diante de vós. Antes sede uns para com os outros, benigno, misericordioso e perdoador-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós vamos parar por aqui, porque aqui nós ainda tem relógio, né? Mas lá no céu não vai ter. Mas nós vamos parar por aqui. Mas eu quero dizer para vocês
com esse versículo que nós vamos agora ler e depois a gente vai celebrar a ceia, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, você entrando por este caminho, você precisa ser imitadores de Deus como filhos amados, andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas aí vem o lado dos pecados, que você vai ler aí junto depois com a sua família, a hora que você tiver um tempinho. Ele está registrado em Efésios 5, de 1 a 8, que são os pecados que muitas das vezes nos impedem de nós sermos abençoados por Deus. E Deus não quer só a nossa vida pela metade, Ele quer completamente tudo. E o Senhor Deus, terminando igual esse que eu li para você: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Fala isso todo dia com Deus: Senhor, eu quero ser teu filho, eu quero ser imitador, eu quero fazer a tua vontade. Espírito Santo me domina, me ensina, me capacita, porque Cristo fez isso no Calvário e Ele morreu. Você acha que se Deus, a gente pudesse viver de qualquer maneira, precisaria Cristo morrer na cruz? Claro que não. Mas Ele morreu para nos trazer a libertação, o compromisso, para nós morarmos com Ele na eternidade. Tem uns versículos que falam como Jesus vem buscar a sua igreja, mas na outra oportunidade nós vamos estar lendo. Querido, e nós vamos lembrar agora deste momento, de tudo que eu falei, uma vida santa com Deus. Nós vamos participar da ceia. O texto que nós lemos é conhecido, quando disse que Jesus, dando graça, partiu o pão e comeu, dizendo: esse é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Jesus fez isso ensinando os discípulos. Às vezes chega o dia da ceia, nós perguntamos, damos aquele tempozinho e fala assim: faz uma oração, quem sabe você está de mal com alguém, ou fez alguma coisa, entristeceu o Espírito Santo, mas conserta, vai a Ele, pede perdão. E assim, tem um versículo que diz: se tem alguma coisa contra o teu irmão, para trazer oferta, vai e pede perdão primeiro. O que Deus quer de nós, queridos, é uma vida de compromisso com Ele, em santidade de vida. Então Jesus disse que do dia que Ele morreu naquela cruz, e antes Ele disse para os discípulos: todas as vezes que reunirdes, lembra desta ceia que eu estou tendo com vocês. Quando vocês se reunirem, se puder, faça todo dia. Se puder fazer todo dia. Ele não falou com essas palavras, não. Isso é eu estou falando. Mas ele diz: todas as vezes que vocês se reunirem, faz isso. Lembra desse ensinamento que eu vos dei. E diz a palavra que ele partiu o pão e distribuiu com os seus discípulos. E é o que nós vamos fazer agora. E depois vem semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, sangue que foi derramado na cruz, para nos purificar de todo pecado. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, que é o símbolo do corpo de Jesus, e tomar do cálice, que simboliza o sangue de Jesus,
E o Senhor diz ainda: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim come deste pão e bebe deste cálice. Então eu convido os irmãos agora, preparado para cearmos juntos. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que nos foi dada e consagrar os elementos. Amém? Eu estou com saudade dos irmãos, mas breve nós estaremos dando continuidade aqui no templo. Então, querida, onde você estiver agora, ora comigo. Agradeça a Deus por mais um dia de vida, por mais esta oportunidade, que para mim é muito bom. Fico muito feliz. Então vamos dar graça? Vamos agradecer a Deus e nos dar condição de andar neste caminho apertado. É o caminho da vitória. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor providenciou os meios para que o teu povo que congrega neste lugar tenha a oportunidade, Senhor, de ter comunhão com os pastores, com os irmãos. A tua palavra está sendo pregada, anunciada. Meu Deus, quanto alegra o meu coração de ver que os irmãos estão atentos àquilo que está sendo falado, anunciado. Os pastores têm feito com carinho. Pai, muito obrigado. E agora, Senhor Deus, nesse momento que nós vamos participar da ceia, nós estamos, Senhor Deus, abençoando os elementos, o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que sofreu tanto ali naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos este privilégio, reconhecer a tua grandeza. E derramou ali o teu sangue para nos purificar de todo pecado. E assim, ó Deus, que teu Espírito Santo, que habita em nós, enviado pelo Senhor, quando Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para nos ensinar através da tua palavra. Então, Senhor, nós abençoamos os elementos. E nós vamos participar da ceia, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja, Senhor Deus, uma noite muito abençoada para cada um dos teus filhos. Que o teu nome seja glorificado. E estamos felizes, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então, comamos o pão. Em nome de Jesus. E da mesma maneira, nós também tomamos o cálice. E eu abençoo os irmãos mais uma vez. Bebamos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez. E até breve. Amém? No nome de Jesus. Recebe o meu abraço, meu carinho, meu amor. Não esqueço de vocês. Cada dia tenho orado. Deus tem nos abençoado. Amém? Deus abençoa.